Olá a todos vocês, Shalom Leculam, a paz do Eterno, que Yah vos abençoe, vos guarde e vos ilumine. Bom, qual é o objetivo deste vídeo? Primeiramente, peço que você se inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar a palavra do nosso grande Elohim. O objetivo de estar fazendo este vídeo é sobre o seguinte tema: ungido do Senhor. Quem são eles, segundo as Escrituras? Bom, muitas pessoas pensam erroneamente que a pessoa simplesmente porque tem um certificado, tá, de bacharel ou porque foi levado a pastor significa que ele é ungido do Senhor. Isso está ficando mal compreendido pela comunidade. Por que digo isto e com propriedade? Bom, qualquer pessoa pode fazer um curso teológico e se formar a pastor. Pastor, ele é aquele que lidera, segundo o conceito evangélico cristão. Os católicos têm os padres, os bispos, os papas. No evangelho tem o pastor, né? Também bispos. Bom, mas hoje qualquer pessoa que faz um bacharel pode ser levantada a pastor. Só que nos tempos bíblicos não era assim. Nós precisamos entender. Hoje aconteceu algo que me fez fazer esse vídeo. A má interpretação dos textos bíblicos tem feito pessoas acharem, tá, e imaginarem coisas que a Bíblia não disse. Quem são os ungidos da Bíblia? Quando se usa o texto dos Salmos, não toqueis nos meus ungidos, de quem o texto está falando? Será que o texto está falando de alguém que fez um curso de teologia e se formou um pastor? Ele é ungido do Senhor, ele fez um curso de bacharel de teologia. Isso tudo precisa ser bem entendido, porque senão muitas pessoas vão continuar no engano e no erro. E para isso estamos aqui, para falar da palavra do Eterno. Bom, quem é os ungidos da Bíblia? Quem são eles? Quem foram eles? Quem é, porque eu digo que ainda existem ungidos. Sim, quem foram é porque existiram. Segundo a Bíblia, quem foram os ungidos? Quem eram eles? Tá? Primeiramente, nós precisamos entender sobre a questão ungido do Senhor. Biblicamente, o rei, o sacerdote e o profeta são ungidos. Por que ungidos? A unção, isso traz para o nosso entendimento, a mensagem e a ideia de a unção simboliza a presença divina. Então o levita, o Kohen Hagadol, o sacerdote, que também é levita, né? O Kohen, ele era ungido, separado para o serviço. O profeta também era ungido, e o rei também. Lembram? Muitos vão lembrar da passagem de Davi quando foi ungido por Samuel. Ele foi ungido e no momento que ele foi ungido, ele recebeu o Espírito de Deus. Saul, a partir do momento que peca, o Espírito de Deus sai dele. Ele foi ungido, foi. Davi disse, não tocarei no ungido do Senhor, porque ele tinha sido ungido não só com óleo de oliva, mas com a presença da Ruach HaKodesh. Primeiramente, ungidos são aqueles que Deus, o Eterno, chama para o serviço dele e que recebe do Eterno a presença divina. Tá? Ungido não é alguém que faz um curso porque deseja. Eu decidi vou ser sacerdote. Acabei de fazer o curso, sou ungido do Senhor. Isso não existe, irmãos. Você não escolhe ser ungido, o Eterno te chama para você ser ungido. E a partir do momento que ele te chama, você muitas das vezes pode não ter um curso reconhecido pela população, pela comunidade ou, né, pelo credo da qual você pertence.
Ser ungido é ser separado pelo Eterno, ser ungido pela presença dele para a função. Bom, rei. Não, hoje Israel não tem um rei, então não tem um rei ungido. Não tem sacerdote também. E profeta ainda tem? Creio que existem profetas. Profetas do Eterno existem. Agora, e as pessoas que foram chamadas para o ministério de pastorear, de ensinar? Existe isso nas Escrituras? Existe. Paulo disse para Timóteo, não se precipite a colocar as mãos sobre as pessoas. Isso está falando de consagração, mas precisamos entender que o Eterno chama quem Ele quer. Eu não escolho ser. O fato que em Antioquia existia mestres, mestre no hebraico é rabino, rabi, rav, que quer dizer alguém que tem conhecimento das leis. É um intérprete da lei, um conhecedor das leis. Paulo e Barnabé eram rabinos. E chegou um momento que o livro de Atos diz que o Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé para a obra. Então eles foram separados. Isso se trata de unção, de separação? Sim. Mas foi uma escolha do Eterno. Agora, eu simplesmente chego, faço um curso, eu sou ungido do Senhor? Bom, quando a Bíblia diz não toqueis nos meus ungidos, o contexto é do Tanar. Mas se eu usar esse princípio para os dias de hoje, eu poderia até utilizá-lo, mas da seguinte forma: eu não posso tocar em ninguém que tenha a presença divina em sua vida. Eu não posso tocar em alguém que o Eterno separou para o ministério. Bom, e temos que entender o que é tocar. As pessoas interpretam que não se pode hoje trazer para a comunidade uma exortação. Por quê? Porque eles acham, por serem ungidos, são intocáveis, no sentido que não podem ser corrigidos. Isso não é verdade. Quando Natã foi levado pelo Eterno para dizer para Davi que Davi estava em adultério, em pecado, Natã não tocou no ungido do Senhor. Ele advertiu porque recebeu a inspiração divina. Qualquer profeta pode ser usado pelo Eterno no seguinte século que vivemos, no presente século que vivemos, em qualquer era. Porque o profeta, ele é inspirado por o Eterno, ele é ungido. E ele é inspirado para levar o que? A correção. Quando os reis de Israel se desviavam no caminho, o Eterno levantava profetas. Profetas, ele tem a função de corrigir o povo, de corrigir o líder. Bom, quando Amós estava lá no pasto cuidando dos bois, veio a inspiração divina. Vai, Amós. E Amós foi usado para profetizar. Nós precisamos entender uma questão. Corrigir, disciplinar, vindo do Eterno a inspiração, isso é a função do profeta. O profeta é levado pelo Eterno para corrigir uma liderança que está fora do caminho. Então, o homem pode ser ungido do Senhor, mas se o Eterno inspirar para levar correção, o profeta, ele é separado para esta função. Bom, mas o que se interpreta hoje é que a pessoa é ungido do Senhor porque fez um curso teológico, porque hoje tem uma carteirinha de pastor. E ninguém pode falar, mesmo que seja um profeta. Isso não existe, irmãos. Davi foi corrigido pelo Eterno. O Eterno usou Natã para dizer, Davi, tu pecou. E Natã profetizou. Eu costumo dizer que Natã é um profeta corajoso, porque Natã profetizou a verdade. Elias fez o quê diante de Acabe? Acabe estava em pecado, Jezabel dominou Acabe e estava fazendo o povo se prostituir espiritualmente e levando o povo ao erro. Elias tomou uma posição de ungido, profeta do Eterno na terra, e profetizou e fez a obra do Eterno. Então, ser ungido do Senhor não é ser intocável na questão de doutrinação, de correção. O próprio apóstolo Paulo diz, não aceiteis acusação contra o presbítero sem 2 ou 3 testemunhas, mas com 2 e 3 testemunhas, corrija-os na frente de todos. Quer dizer o quê? Quando um líder está em pecado e Deus levanta alguém para trazer uma palavra de correção, tem que se ouvir o profeta.
Não quer dizer, aquele tocar, não toqueis nos meus ungidos, é impedir que o ungido faça a obra de Deus. É tentar parar o caminho desse ungido que está prestando serviço ao Eterno. As pessoas não conseguem entender o texto e acabam fazendo conjecturas que viram heresias, que está destruindo o corpo do Mashiach. Não está destruindo o corpo do Mashiach porque o Mashiach zela. E o próprio Mashiach tem levado o conhecimento às pessoas. Mas muitas pessoas estão ficando na cegueira e não estão tendo discernimento da parte do Eterno para saber e entenderem esse conceito bíblico. O ungido do Senhor é alguém separado, é alguém que recebe a unção divina para exercer um ministério. E se alguém se levanta contra esse ungido, está se levantando contra o próprio Deus, porque Deus está nessa pessoa. Entenda desta forma. Agora, a partir do momento que o ungido está fora do caminho, o Eterno levanta o profeta para trazer ele de volta. Então nós não podemos entender que o profeta que corrige está indo contra o ungido. O profeta está querendo salvar o ungido e preservar o povo, porque uma liderança em pecado leva um povo inteiro para o Sheol. E Deus, o Eterno, não quer que isso aconteça. Entenda isso. Muitos líderes que são falsos líderes estão usando esse tipo de texto fora de contexto, distorcido, para continuarem nos seus atos pecaminosos. Muitos distorcendo a Bíblia para seus próprios interesses e não querem serem corrigidos por Deus, porque é Deus que levanta o profeta. O Eterno levanta o profeta. Se uma criança levantar profetizando, o pastor tem que abaixar a cabeça. Porque quem está falando é a unção que está nesse homem, ou nesta criança, ou numa mulher que está profetizando. Não importa quem esteja profetizando da parte do Senhor. E não importa para quem que seja. O profeta profetiza para rei, para sacerdote, profetiza para quem Deus manda. E nós precisamos entender que tocar no ungido do Senhor é impedir o ungido de cumprir o chamado. E muitas das vezes até mesmo matar os profetas de Deus. Acabe, Jezabel matou os profetas de Deus. E isso é ir contra o ungido do Senhor. Sim, nesse caso é. Mas quando um homem como Jeremias se levanta para profetizar da parte do Eterno, isso é o quê? É disciplina. Isso é o quê? Exortação, admoestação para corrigir aquele líder que saiu do caminho. Então, profetas do Eterno, profetizem da parte de Deus. É claro, não podemos nunca ir contra a unção do Eterno. Mas a unção do Eterno, muitas das vezes, está com as pessoas mais simples. Não quer dizer que está com o pastor porque tem uma carteirinha. A unção do Eterno, o Eterno escolhe os seus para ungir. Não é eu que me escolho, não é eu que me unjo. E hoje estamos numa época que as pessoas estão se ungindo. Fique com essa mensagem. Se esse vídeo edificou, trouxe entendimento para você, se inscreva no canal, divulgue, porque estamos no momento de estudarmos as Escrituras e aprender a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Shalom Lecolam.